Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá. Será que podemos acreditar e pôr a nossa esperança em que Deus intervirá para que acabe logo esta pandemia na qual padecemos? Sim, que podemos fomentar essa esperança, mas é importante que saibamos pôr realmente a nossa esperança nisto, em Deus, porque ela pode se desvirtuar, corremos esse risco, né, de não colocar a esperança na direção certa. Mas, Padre, eu não posso colocar a minha esperança nas pessoas, nas instituições boas, nos bons planos de saúde, nas boas equipes médicas, bons hospitais, nos bons governantes que decidirão em prol do bem comum, da saúde, do bem-estar, da prosperidade financeira, da segurança do povo. Sim, podemos pôr essa esperança nas pessoas e nas instituições, como podemos também, evidentemente, pôr a nossa esperança nos nossos pais, nos nossos irmãos, nossos avós, amigos, na Dinda, nos sacerdotes, nos bispos, mas vejamos bem que essa esperança ou essas esperanças são esperanças humanas e não sobrenaturais. As instituições, as pessoas, elas podem falhar, elas não são permanentes. Também não convém que ponhamos a nossa esperança definitiva, fundamental, na nossa vitalidade, na nossa capacidade física, na nossa saúde, porque elas se esvaem, se debilitam, se deterioram com o tempo, com os anos. Tampouco vamos pôr as nossas esperanças nas riquezas, na prosperidade, nos bens materiais, porque esses também se perdem, eles não são permanentes. Jesus Cristo mesmo nos alertou para não colocarmos as nossas esperanças nos bens materiais, aos quais a traça rói, o cupim fura, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. E por fim, não vamos colocar também as nossas esperanças fundamentais na nossa inteligência, porque por mais sábio que podemos ser, por mais conhecimentos que tenhamos, científicos, nós não temos a solução de todos os problemas, ninguém as tem. Portanto, não coloquemos as nossas esperanças nas pessoas, nas instituições, por mais boas e preparadas que estejam, não vamos colocar na nossa vitalidade, na nossa saúde, na nossa juventude. Tudo isso se esvai, tudo isso é efêmero. Não vamos colocar nossas esperanças nos bens materiais, na riqueza, no status, tampouco no QI. A nossa esperança fundamental, sobrenatural, ela está em Deus, que nunca falha, nunca nos engana.
A única esperança que de fato não falha é a esperança em Deus. Ela nunca nos deixa na mão, e isto se baseia na certeza que temos de que Ele é todo-poderoso e sempre haverá de nos apoiar e nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Talvez tenhamos uma experiência negativa de que Deus tenha nos deixado na mão, mas isso não é verdade. Talvez essa sensação, seja devido a que pusemos a nossa esperança em que Ele haveria de nos ajudar para passar num concurso, para que nós não fôssemos despedidos ou que pudéssemos prosperar financeiramente e que não ficaríamos doentes e conseguiríamos uma pessoa para namorar, mas não é essa esperança que devemos pôr em Deus. Não podemos pensar, como Deus é meu Pai, como Deus é todo-poderoso, como Deus me ama, como Ele é brasileiro, então Ele vai intervir, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar tudo aquilo que eu lhe peço. Não, Deus não é brasileiro e nem se naturalizou brasileiro, e portanto não é essa esperança que devemos pôr em Deus. É certo que São Paulo diz-nos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mas do que se trata esse bem? É a nossa santidade, a nossa salvação. Por isso, às vezes, algo que nós pensamos que é um bem para nossa salvação, para nossa santidade, de fato, não é. E podemos, então, considerar com o livro da sabedoria, a nossa esperança, ela está cheia de imortalidade. Não é uma esperança que se fundamenta nesta vida, simplesmente, nos acontecimentos e nos bens desta vida. Mas podemos estar certos de que, se nós confiamos em Deus, se nós temos a nossa esperança em Deus, então Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar serenidade para enfrentarmos todos os problemas que dos quais possamos padecer, mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis de doença, mesmo que peguemos o Covid ou nossos familiares, não importa, esperamos sempre em Deus. Deus nos sustentará, Deus nos fortalecerá sempre. E é isto precisamente o que fundamenta a nossa esperança em Deus, que Ele nos dará essa serenidade, mesmo que passemos por essas dificuldades, sejam financeiras, sejam de saúde, sejam de o que for, que o medo e a apreensão com relação ao desemprego, com relação às dívidas, e tantas mazelas e tantos problemas, e tantas dificuldades que todos nós padecemos e faz parte da vida. Mas Deus nos sustenta, Deus nos dá sempre aquela força para não perecermos, não desistirmos da nossa esperança que pomos sempre nele. Quem tem essa esperança em Deus sabe enfrentar todas as paradas, todas as dificuldades com essa serenidade, sabe sorrir e, se tiver que chorar, chora sem histerismos. Quem espera em Deus não é esmagado pela dor. Bonitas são essas palavras que o Papa Paulo VI, São Paulo VI, pronunciou no final do Concílio Vaticano II, uma mensagem aos pobres e doentes, que eu queria então ler para vocês. Ó vós que sentis mais pesada o peso da cruz, vós que sois pobres e desamparados, que chorais, perseguidos por amor à justiça, esquecidos, vós os sofredores desconhecidos, tende ânimo, sois os prediletos do reino de Deus. Do reino
da esperança, bondade e da vida. Sois irmãos de Cristo, paciente, e com Ele, se quiserdes, salvareis o mundo. E essa menção a Jesus Cristo nos leva àquele momento em que Ele, antes da sua paixão, vai ao Horto das Oliveiras para rezar, para abrir o seu coração ao seu Pai, para lhe dizer que está com muito medo, que está angustiado, que está com tremor interior de enfrentar aquela paixão, aquela morte. Jesus, Deus, que se faz homem e vive conosco esse drama, está conosco nos dramas humanos e também implora ao Pai, como nós podemos implorar, que nos afaste os sofrimentos, a morte, as doenças. Mas vemos como Jesus Cristo, depois daquela oração, sai fortalecido, sai cheio de ânimo, de enfrentar a dor de cumprir o propósito para o qual tinha vindo, salvar-nos, morrer na cruz para a nossa salvação, e assim poder receber a glória que o Pai lhe deu, ressuscitando dos mortos. De maneira que, quando os problemas acadêmicos se apresentem, as dificuldades financeiras, econômicas, quando padecemos alguma doença, quando estamos diante da morte de um ser querido, quando as nossas paixões se levantam e querem nos empurrar para baixo, quando todos os sofrimentos nos assolam, como estes que padecemos nessa pandemia, como essa ansiedade que nos leva a estar confinados, tudo isso esperamos em Deus sempre. Nunca desistamos da nossa fé, da nossa confiança, da nossa certeza de que Deus não nos abandona. Quando ele diz ao profeta Isaías, para que o profeta Isaías transmitisse para nós, ele pergunta-nos, Deus nosso Senhor pergunta-nos, pode uma mãe abandonar o seu recém-nascido? Pois a resposta que nós poderíamos dar a ele é, Senhor, normalmente não, uma mãe não abandona o seu recém-nascido, mas infelizmente há algumas que o abandonam. Então Deus nos responde, pois eu nunca lhes abandonarei. Eu tenho tatuado nas minhas mãos os seus nomes. Um pai, uma mãe que tatua o nosso nome no seu corpo para ter sempre isto presente. E também sabemos que temos, junto com a esperança em Deus, a intercessão poderosíssima de Maria Santíssima. Uma das invocações pela qual nos referimos a Maria Santíssima é a Virgem da Medalha Milagrosa. Essa invocação faz referência à aparição de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, fez a Santa Catarina Labouré, quando ela era uma noviça da congregação de São Vicente de Paulo, e Nossa Senhora então lhe pediu que ela pedisse para o bispo cunhar umas medalhas, essas medalhas tão conhecidas que hoje conhecemos. Isso foi lá em 1830, porque estava prestes a ocorrer uma pandemia, uma peste, e Nossa Senhora então vem e através dessa sua serva, Santa Catarina Labouré, pede essas medalhas. Ela faz, o bispo aceita, faz as medalhas, e quando chega a peste, aqueles que pegam aquela medalha, abraçam aquela medalha com devoção, são curados da peste. De maneira que Nossa Senhora está conosco neste momento, talvez seja
ocasião de fomentarmos essa devoção da medalha milagrosa, para que logo ela interceda por nós e nos cure desta pandemia, deste momento, e voltemos então à nossa vida ordinária e normal. Embalados pelo amor de Deus, amemo-nos uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.